muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Casal Relacionando. Eu sou Simone Guimarães, psicanalista, especialista em relacionamentos. Eu sou Henrique Rodrigues, psicólogo clínico, especialista clínico e também especialista em relacionamentos. E, como ela disse, nós somos o Casal Relacionando, o casal que te ajuda a se relacionar de uma maneira bem melhor e saudável. E aí, amor? Fazia tempo que a gente não gravava só nós dois, né? É verdade. Eu tava com saudade, amor. Tava com saudade. É muito gostoso receber convidados, mas também é gostoso a gente, gostoso, né? É que é o nosso momento, né? Nosso momentinho. Nosso momento. Meu, seu e da Bi. E agora é da Bi. Inclusive, agora, ó, tem que fazer o podcast alimentando ela. Vamos lá começar. E, assim, hoje o nosso tema é um tema interessante, que são perguntas que a gente já recebeu, tanto no nosso particular, quanto no do Relacionando, Sim. quanto em comentários no TikTok, Sim. ou no Instagram mesmo. Então eu vou começar com um relato bem interessante aqui, ó. Olha, eu nem sei o que é, eu nem vi ainda o que ele separou. Nem viu, então vamos lá. Sou filho de evangélicos, acho que minha mãe é narcisista e meu pai manipulado, não fala nada. Eu também sou evangélico, mas me sinto muito mal perto deles, em família. Mas o pastor e o pessoal dizem que tenho que honrar os meus pais, como dito na Bíblia. Não sei o que fazer porque quero me afastar, mas isso faria eu ser um filho ruim. Nossa, tem muitas camadas nessa pergunta, viu? Nesse relato, né? Tem. Nesse relato tem que a gente fala muito dessa questão da culpa que essa frase tem que honrar os pais coloca nos filhos de pais e mães narcisistas. Sim. E o que a gente defende é a saúde mental, acima de tudo, porque não tem como você se manter perto de pessoas que te fazem mal, independente de ser pai, de ser mãe, independente de quem for. Pastor, não existe esse tipo de negociação quando se trata da nossa saúde mental. Sim. Então, assim, o trabalho com essa pessoa tem que ser feita no sentido de desconstruir essa crença, né, de que você tem que honrar, e que honrar é estar perto de pessoas tóxicas. Sim. Que são coisas diferentes, inclusive, né? Eu acho que é importante a gente falar o seguinte, deixar isso bem claro. Eu acho que isso tem que revolucionar, digamos assim, a consciência do que é honrar. Claro que a Bíblia, né, seja ela, né, cristã, evangélica, católica, seja qual for a Bíblia, ela tem traduções. Então a gente já tem que considerar por isso. Mas vamos tentar entender o que é o honrar. Querido que fez essa pergunta, entenda uma coisa, honrar não é servir. São coisas diferentes. Quando uma pessoa manipuladora, controladora, coloca você tem que me honrar, você deve honrar a família, o significado disso é da manipulação, ou seja, é o quanto você me serve. Sim. Tanto o pastor, quanto, sei lá, até um amigo, o pai ou a mãe, né, que seja narcisista ou não, mas essa colocação religiosa do honrar tá errada. Sim. Porque honrar não é servir. O honrar é sobre a sua honra enquanto ser humano. Então, quando eu cresço, quando eu estou me tornando adulto, qual a honra que eu tenho para a sociedade? É o quanto eu estou me enquadrando ali na sociedade, o quanto eu sou honrado de ser o ser humano que eu sou. Eu sou alegre, eu tenho autoestima, eu tenho autoconfiança, eu me autodesenvolvo, eu construo minha família. Isso é honra, né? É a sua dignidade social, é a sua evolução pessoal. Honrar não é servir o seu pai, sua mãe, o pastor, seja quem for. Então, assim, a gente já pode começar, além do que a Simone falou, também entendendo que essa honra está totalmente distorcida. Você tem uma crença de honra, assim como muitas pessoas, totalmente errada. Evolua nesse sentido para a gente entrar em outras camadas, né? Além do que a Simone falou também, né, de se afastar de pessoas que fazem mal. Inclusive, o afastamento faz parte da nossa honra. Sim. Porque a gente não permite que pessoas ruins afetem a nós. Sim. Né? A partir do momento que você, por conta de uma crença, você está colocando a sua saúde mental, a sua integridade física, a sua integridade emocional em risco, isso tem sim que ser revisto. Independente, né, do que você aprendeu desde pequeno, isso tem que ser desconstruído. A gente trabalha muito em terapia essa questão dessas crenças, porque isso é muito comum.
Sim. Principalmente aqui no Brasil. É muito comum. Eu tava, inclusive, puxando um gancho, vendo, no Dia das Crianças, a Larissa Manoela postou algumas fotos dela criança, né? E eu tinha certeza que nessas fotos ia aparecer alguém sem noção comentando alguma coisa. Sim. E aí comentaram assim, ai, por trás de uma criança limpinha e arrumada tem os pais que estão cuidando dela, se esforçando pra isso. Cutucando a Larissa Manoela por conta do que aconteceu com os pais dela. Pra quem não tá antenado nisso, eles romperam, né? Tanto a questão de sociedade de empresa e tudo, porque os pais dela estavam literalmente roubando ela. Estavam passando por cima de tudo ali. Achando que tinham o direito de manipular, controlar a vida financeira dela, mesmo ela sendo uma pessoa adulta. E aí a pessoa comentou isso, né? Aí eu fiz questão de comentar, porque às vezes eu não me seguro. Eu tento, eu juro que eu tento, mas às vezes eu não me seguro. Eu fiz questão de comentar embaixo. Eu falei assim: cuidar dos filhos, manter o filho limpo, asseado, alimentado, é obrigação dos pais, não é favor. É o mínimo, né? A gente precisa parar de achar que a gente tem que ter uma gratidão eterna, e essa gratidão eterna nos coloca numa situação de codependência, ou numa situação de servir uma pessoa que nos faz mal, por conta dessa pessoa ter cuidado da gente. Sim. Porque quando você coloca um filho no mundo, você já tem que estar ciente que a sua obrigação é cuidar dele. Sim, e outra coisa, o fato da Larissa Manoela ter publicado ali fotos dela enquanto criança, e que ali, né, os pais cuidaram ali dela na infância e tudo, a gente entende que tem essa obrigação dos pais, né, paterna e materna disso, mas também não quer dizer que ela também não tenha uma gratidão por isso. A gratidão de uma vida na infância é diferente do quanto eu me permito a estar numa relação tóxica com pessoas adultas. Perfeito. Gente, vocês têm que entender uma coisa. A fase da criança, ela se encerra nos 12 anos. 11, 12, aí depois tem a infância / pré-adolescência. Sim. E depois a adolescência e depois a construção do ser humano adulto em sociedade. O adulto, ele tem total liberdade. Exato. A gente não tem que ficar preso a essa concepção de estar sempre ao lado de uma pessoa que faz mal, seja pai, mãe, seja quem for. Exato. Então, assim, isso conversa muito até com essa pergunta, que é uma coisa que eu já ia responder, já aproveitando o link que você criou, né, amor? Que é assim: não sei o que fazer porque quero me afastar, mas isso me faria um filho ruim. Então, você só vai ser ruim dependendo para qual propósito as pessoas querem de você. Sim. Se as pessoas querem você porque você serve elas, é claro que você vai ser ruim, você vai deixar de servi-las. Exatamente. Então, você vai ser ruim. Então seja ruim. Exato. Tá tudo bem, seja ruim para essas pessoas. Sim. E seja bom para você. Para você e para pessoas que querem o seu lado bom. Exatamente. Que esse é o ponto mais importante. Perfeito. As pessoas que realmente se importam vão sentir sua falta, vão querer sua presença. A Bia quer participar. Eu acho que muito legal você ter trazido isso, até porque faz um gancho com um vídeo nosso que viralizou na rede vizinha, que foi justamente, eu tava falando nesse vídeo sobre a questão do funcionamento narcisista, de idealização, e depois do processo que ele entra quando essa idealização é frustrada. Quando você tá dentro da idealização do narcisista, você tá fazendo ali todas as vontades dele. Aí você é maravilhoso pra ele, você é incrível, você é ótimo. A partir do momento que você começa a sair do ideal dele, você começa a frustrá-lo. Ou seja, você começa a ter vida própria, você começa a ter as suas vontades. O momento a partir do qual você passa a ser uma pessoa ruim pra ele. Então é muito comum isso. E nesse vídeo eu falei sobre sogra. Que quando a sogra, ela entra nesse movimento de idealização com a nora, é justamente quando você é maravilhosa. Você, nossa, incrível, maravilhosa. Meu filho finalmente achou a pessoa da vida dele. As outras nenhuma prestava, mas essa aqui finalmente vai ser. Por quê? Ela entende que ela encontrou alguém para dar suprimento narcísico para ela. Ou seja, fazer as vontades, servi-la. Só que é aquilo que eu sempre falo. Ninguém dá conta de ser o que o outro quer pro resto da vida, porque uma hora a gente vai discordar, uma hora a gente vai ter vontade própria, uma hora a gente não vai ficar bajulando, porque o narcisista gosta disso. O narcisista gosta de ser bajulado. Sim. A partir do momento que você para de bajular, que você para de fazer as vontades dele, você quebra a idealização dele. Então ele entra no movimento que a gente chama de depreciação. Esse movimento é justamente ele começar a falar que você é uma pessoa ruim. É importante que você, como filho, entenda esse movimento narcisista para você poder identificar
essas etapas. Se você vai ser considerado um filho ruim, é porque você quebrou a idealização do narcisista, ele vai entrar no movimento de depreciação. É aí que você tem que ter conhecimento suficiente sobre o assunto, conhecimento suficiente sobre quem você é, para você entender que não importa que você seja ruim para ele, porque você só está sendo ruim para ele porque você quebrou a idealização. Exato. O importante é que você seja bom para você. Muito bom. Bonita, né, amor? Você falando. Vamos para uma pergunta de relacionamento. Opa, muito boa essa nosso pergunta. tema favorito. Por que é difícil estar casado mesmo amando? Porque existe uma diferença de amar, né, a pessoa, né? Vamos lá. É difícil, tá? Essa pergunta ela é muito abstrata, mas ela rende muitas conversas. Sim, muitas... né? Mas em geral, é que eu tenho um depoimento, acabei lendo aqui, mas é muito grande. Mas assim, a pergunta em si, por que é difícil estar casado mesmo amando? Por que é difícil? Primeiro a gente tem que entender por que é difícil, né? Tem aqui o relato e tal, mas eu não vou falar porque acho que é mais pessoal, é mais né? pessoal, eu não quero expor a pessoa. Sim. Mas, porque amar não é só sobre o sentimento. Amar é sobre o comportamento, que é uma coisa que a gente já falou aqui. Uhum. Sim. Amor, é verdade, viu, amor? Amar é sobre a prática do amor. É como Sim. a gente pratica esse amor. Exatamente. Né, amor? E isso não se envolve só sobre o casamento, né? Se envolve sobre o relacionamento com os filhos, com as amizades, com os colegas de trabalho, né? Sim. É um amor diferente, mas ainda assim é um amor. E às vezes não é amor, né? Mas... não, sim. Sim, mas às vezes tem um colega de trabalho que é legal, é uma pessoa gente boa, não é um amigo que sabe das nossas particularidades extremas, mas é um bom colega. Sim. A gente ama estar naquele ambiente de trabalho, né? Não é um amor específico, mas tem ali um quesinho. É sobre a prática, né? Sim. É difícil porque, muito provavelmente, a prática do dia a dia não tá alinhada. Né? Porque aquela frase, o amor não é suficiente, né? Se fosse tão simples assim, se fosse eu amo uma pessoa e por conta disso vai dar certo, todos os relacionamentos que tivessem amor seriam relacionamentos prósperos, mas o amor não é suficiente. Uhum. E é justamente isso que a gente trabalha, inclusive, na terapia de casal. São esses alinhamentos, é a comunicação, é a prática do comportamento do amor. Porque se você tá falando que tá difícil, é porque com certeza estão havendo conflitos, estão havendo discordâncias que estão dificultando, tornando a convivência um pouco mais pesada. Que é uma coisa que a gente escuta muito. Quando casa, porque a convivência acaba com relação, acaba com amor. Depende da convivência. Se você tem uma convivência bacana, saudável, essa convivência ela vai frutificar o amor. E não ao contrário. Uma frase que eu ouço, assim, é muito no começo da terapia, né? Quando a demanda é de relacionamento. Eu acho muito curiosa essa frase. Quando a pessoa tá conhecendo alguém, ou a pessoa fala isso na terapia, que é assim, a gente terminou porque entrou na rotina. Ué? E aí eu falo, mas rotina é ruim pra você? Rotina não é gostoso? Sim. Tipo, porque qual o problema da rotina? É tão gostoso uma rotina, né, que alimenta a nossa alma, né? Tipo, de acordar cedinho, tomar um banho, se perfumar, conversar, trocar uma ideia com a pessoa ali, fazer um café, coisa do tipo. Sim. Essa rotina é ruim, né? Por que é ruim? Por que é ruim e por que a rotina é ruim? Sim. E aí eu percebo que quando a gente trazendo esses tipos de questionamentos, aí o paciente ele fica assim, peraí, acho que o problema real não é a rotina. Exato. Sabe uma coisa que eu acho que deteriora muito as relações? É a prática da convivência que torna a convivência pesada, no questão das críticas. Por exemplo, sim, as críticas. Os casais, eles têm o hábito de se criticar. E esse hábito geralmente vem de casa, do ambiente familiar. Existe uma cultura por parte dos pais de criticar os filhos, muitas vezes. Sim. Então, você vai para um casamento com essa mania, com esse costume. E aquilo começa a se tornar pesado. Quando as pessoas falam da rotina ser pesada, da rotina ser difícil, e você para avaliar como que é a convivência daquele casal, normalmente tem críticas, tem discussões por coisas muito pequenas. Porque tirou o lixo, porque não tirou o lixo, que botou o papel fora do lugar, porque não fechou a geladeira. São coisas muito pequenas, que elas vão acontecer, mas a diferença vai ser a forma como você vai lidar com isso. Se você se tornar uma pessoa
extremamente crítica, que qualquer coisa você tá conflitando, a convivência vai ficar pesada. E a rotina implica alinhamentos constantes. E implica também um pouco de tolerância. Eu acho que você falando fez muito sentido, né, complementando que assim, a pessoa que, se você fala, né, entrei na rotina, por isso que acabou o relacionamento. Na verdade é só um argumento destacando a preguiça de resolver, Sim. né, comportamentos que naquela relação talvez não façam mais sentido pra você, né. Exato. E tem uma coisa, gente, não é aqui vendendo o peixe da terapia de casal, é trazendo uma realidade. Às vezes a pessoa fala assim, eu não gosto da forma como meu parceiro se comporta, como ele se comunica, como ele traz essa crítica, por exemplo, isso acaba me estressando, isso acaba deixando a rotina pesada. Essa pessoa, ela veio com vício comportamental, ela veio com hábito, aquilo provavelmente veio do ambiente familiar dela. É muito difícil você chegar pra pessoa e falar, vamos conversar, então o jeito que você tá falando não tá bacana. A pessoa vai falar, mas como que eu tô falando? Mas pra mim eu tô falando normal, pra mim não sei o quê. Ah, mas isso, mas aquilo. Aí que entra o papel da terapia de casal, de terem outras pessoas que elas têm conhecimento técnico pra poder conduzir e alinhar essa comunicação. Sim, porque às vezes até na terapia de casal, às vezes a pessoa tem esse funcionamento com a gente. Com a gente, Tá ela no não papel percebe. neutro, e Exato. a gente tá no papel neutro. E ela se defende. Não, mas eu tô falando assim por causa disso, disso, disso. E tem todo um processo pra ela começar a entender que o comportamento dela não tá bacana. E alinhar a comunicação do casal, desenvolver a habilidade de comunicação na terapia de casal, não vai servir só pro teu relacionamento amoroso. Mesmo que você fale, eu fiz terapia de casal, mas depois a gente percebeu que não dava certo, o relacionamento terminou. O que você desenvolveu, a habilidade que você desenvolveu, a ferramenta de comunicação, você vai usar pra vida. Porque a forma como você vai comunicar pro seu chefe, se você vai decidir pedir um aumento no dia que o time dele perdeu, como que você vai pedir o aumento, como que você vai fazer essa abordagem, vai fazer toda a diferença na sua vida. Uhum, sim, exatamente. Isso me lembrou o que é muito comum, tá? Mas me lembrou uma situação interessante que é assim, esse tipo de funcionamento, né, da pessoa se justificar e ser agressiva ao se justificar, é uma parte frágil dela, né, querendo se defender, né? Sim. É um escudo. Sim. É muito comum em homens isso. Eu que atendo o público homem e mulher, né? Mas assim, é muito comum em homens, né? E é Sim. até engraçado que eu lembro de uma situação, é muito comum, então eu posso falar essa situação sem medo de expor a pessoa. O fulano falou assim, né? Não, mas é porque eu falei uma coisa, ela ficou incomodada, ela brigou comigo, eu falei pra ela que eu fiz isso, mas por causa daquilo, que não sei o quê. Aí eu falei, né, olha, o que eu percebi é que você pode se comunicar assim, assim, assado. Sim. E aí ele falou, não, mas você tem que entender que eu faço isso. Aí ele se defendeu comigo. Defende, eu falei, né? fulano, você tá percebendo o quanto você se defende? Eu falei assim, você percebe o quanto isso se casa com como a sua família e como na sua história de vida, né, infância, adolescência, o quanto você foi atacado? Falei assim, tá tudo bem, você é um adulto independente, baixa o escudo. Não precisa se defender de mim, não precisa de mim principalmente, cara, eu tô do seu lado, caramba. Não precisa se defender. Sim. Ouve e pensa assim, o que o Henrique tá falando faz sentido. Sim. Cara, realmente, eu tenho esse erro. Pô, não é legal, eu tô me defendendo. Porque Sim. a defesa do homem, ela é uma defesa agressiva às vezes, né? Sim. E aí acaba criando um conflito no relacionamento. Exatamente, exatamente. Amor, tem uma pergunta aqui. Não é uma pergunta, tá? É um comentário. Eu quero que você responda. É Tá. muito bom. Mas nossa filha tá quase capotando do carrinho, só dá uma olhadinha ali. Ô, Bi, Fala, esse estúdio é muito legal. esse estúdio é muito legal. É muito legal. Mais banana, isso. Ó, não é pergunta não, tá? É um comentário. Eu senti uma certa hostilidade, hein? Vocês idolatram muito esse povo. Que povo? Do casamento às cegas. Eles são igual a gente. Mas eles nunca falaram que eles são ETs. Que eles são de outra espécime. Eles são iguais a gente, claro que sim, gente. Até a Bi tá rindo. Ó. Gente, vocês precisam entender uma coisa. Nossa, adorei esse comentário. Adivinha da onde? De qual plataforma? O Tico e Teco? Tico e Teco. Não. Eu nem acompanho os comentários. Eu não tenho nem o Tico e Teco instalado no meu celular. Então quem responde geralmente é ele. Gente, assim, em primeiro lugar, não é idolatrar as pessoas do casamento às cegas. É que a gente é apaixonado
obcecado pelo programa, pela proposta do programa. E é natural que quando você acompanha um reality show, você cria uma conexão com as pessoas que estão ali. Então, pra gente, é extremamente interessante fazer essa avaliação ali do comportamento. Lá entre a gente, quando a gente tá assistindo, a gente faz ali uma conversa entre a gente conversa sobre os comportamentos, a gente fala sobre os relacionamentos, como uma forma da gente aprimorar, né, também os nossos estudos, as nossas conversas como terapeutas de casal, mas trazer o pessoal do Casamento às Cegas aqui, escutar a experiência deles é algo extremamente enriquecedor, porque a experiência do Casamento às Cegas é uma experiência única. Exatamente. Que ela coloca as pessoas numa situação totalmente peculiar. Como você vai conhecer uma pessoa através de uma cabine, você vai ter um tipo de experiência de conexão emocional sem você ver a pessoa. A proposta do Casamento às Cegas é muito interessante, traz à tona muitas nuances comportamentais. Então, gostar do Casamento às Cegas, né, e gostar de receber os convidados do Casamento às Cegas é muito sobre estar em contato com essa experiência e poder aprender com eles. Sim. Porque eles têm muitos aprendizados no Casamento às Cegas que são enriquecedores, inclusive pra gente enquanto terapeuta. Sim, nossa, muito isso. E outra coisa, assim, né, pra responder você, né, e assim, respondendo tranquilamente, tá? Sem deboche, sem ironia. É que assim, não é uma idolatria, mas é uma experiência muito gostosa pra nós, né, amor? É uma delícia pra gente. É uma delícia, é gostoso estar, assim, conversando com o pessoal, os ex-participantes, sim, e poder entender cada história, entender eles enquanto seres humanos. Sim. Eu acho que, assim, pra gente não é uma questão da idolatria, mas é sobre a nossa alegria. Sim. E eu acho que dentro dessa percepção, fica assim uma dica para você de entender o quanto a alegria das outras pessoas te incomoda. Isso é um tipo de inveja. E, tipo, tá tudo bem. Pode ser uma inveja. Nós temos uma parte de nós que inveja algo. A questão é como a gente canaliza isso, de uma maneira positiva ou negativa. É uma inveja sádica? Sim. É uma inveja que deseja o mal? Ou é uma inveja que o outro tá feliz e eu não tô? Por que eu não tô? Se for assim, ainda que seja negativo, você ainda pode transformar isso em positivo. Então, assim, sim, se você acha que é uma idolatria, isso é ruim pra você, olhe pra isso, entenda a nossa alegria, entenda a alegria de quem consome nosso conteúdo e quem também tá alegre com a gente. Perfeito, e começa a olhar assim, tipo, poxa, que bom que eles estão alegres, que legal que eles veem uma experiência interessante, além daquela camada só ruim ali do... E só dos cortes, né? Porque trazer os participantes aqui é enxergar eles além. É o ser humano, né? O ser humano. É isso que é interessante pra gente, porque a gente aprende com a experiência deles, a gente conhece quem eles são. Sim. E outra coisa é assim, gente, nós nunca tivemos uma experiência essencialmente negativa com os ex-participantes. Nós nunca tivemos uma experiência negativa. Sim. Eu acho que só de aprendizagem, tal, que aí é normal, ao se relacionar com qualquer ser humano, a gente tem ali algumas aprendizagens de estranheza de comportamento, mas isso é normal, tanto das pessoas com a gente quanto da gente com as pessoas. Sim. Mas assim, negativo a gente nunca teve, então é comum que as pessoas nos vejam sorrindo, alegres. Que a gente realmente tá muito feliz de receber eles, né? É algo muito genuíno pra nós. Então não é uma idolatria, embora talvez pra você pareça isso, mas isso mostra o quanto você talvez tenha que perceber que a alegria do outro talvez te incomode, você tenha que mergulhar nos seus sentimentos pra você se reconectar com as suas alegrias. Perfeito. E também apreciar a alegria dos outros. Sim. Né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala que a inveja ela aponta pro lugar que a gente quer. Nossa, muito boa, amor, essa frase, realmente. Então, a inveja ela é um bom indício ali daquilo que você quer, só que você ainda não alcançou. Então, quando você se perceber incomodado com alguma coisa, olha pra dentro de você e perceba por que isso tá me incomodando. E assuma e reconheça a inveja. Reconheça que aquilo tá te desconfortando porque é alguma coisa que você queria e não tá fazendo. Talvez você quisesse ou estar num reality show, né? Ou participar de uma experiência como Casamento às Cegas e você pode tentar, né? Tem possibilidades. Ou você gostaria de poder conhecer uma pessoa também que você tem vontade de conhecer. Olha pra isso e entenda como que esse sentimento pode direcionar você para os seus desejos. Sim. Sim, né? sim. Muito bom.
Vamos para outra. Vamos. Ó, outra pergunta sobre relacionamento. Essa aqui é... Você só selecionou os tops, as perguntas top. Tem umas perguntas muito boas. E não vai dar tempo de fazer todas, né? Sim. Devo confiar em meus instintos... Peraí. Come a banana. Come a banana. Depois dá ela um pouquinho pra mim. Tá. Devo confiar em meus instintos ao conhecer alguém... Devo confiar em meus instintos ao conhecer alguém e tentar mesmo sabendo que essa pessoa não passa firmeza? Não. Não. Próxima, tô brincando. Próxima. Não. Tô brincando, E que mas vamos instinto explicar. é esse? Tipo, Vamos explicar. Existe esse instinto? Vamos explicar. Primeiro eu queria falar uma coisa sobre isso. Eu acho que esse instinto que essa pessoa tá falando é mais sobre a intuição. E a gente precisa entender, e eu vou falar do ponto de vista... Percepção, né, amor? Acho que é uma percepção, Sim, né? eu vou explicar o que as pessoas chamam de intuição. Muitas vezes, tem alguns comportamentos, algumas nuances do comportamento da pessoa, algumas microexpressões faciais, que o nosso inconsciente detecta, mas a nossa mente consciente não. Então, você vai ter aquela sensação de eu conheci uma pessoa, mas eu não sei porquê, eu não sei explicar pra você o porquê, mas eu não consigo sentir firmeza no comportamento dela, eu não consigo sentir alguma coisa, ela não me passa a verdade, ela me passa a sensação de ser uma pessoa falsa, ela me desconforta, eu não sinto segurança, eu não sinto confiança nos valores dessa pessoa. Pode ser porque o seu inconsciente detectou nuances daquele comportamento que a tua mente consciente não detectou. Por isso, quando a gente fala, presta atenção em como você se sente perto de alguém, presta atenção se você fica confortável, se você fica ansioso, se você sente alguma incongruência, porque isso vai te apontar muitas coisas. Se você já percebeu que tem alguma coisa nessa pessoa que não tá fechando a conta ali, é um indício para você ficar atento. Não vou nem falar se afastar e nunca mais falar com a pessoa, mas você ligar ali as suas anteninhas e ficar atento para os comportamentos dessa pessoa que podem vir ou não a se apresentar de acordo com a tua percepção. Sim, um complemento para isso é o seguinte. Você conhecer uma pessoa que você tá percebendo essas diferenças, né, como a Simone falou, já é a consciência. Você já tá tendo consciência. Opa, peraí. Sim. Se essa pessoa tá diferente daquilo que eu acho que é viável, Sim. então já estou percebendo. E se você está percebendo, por que você ainda tem dúvidas sobre persistir ou não numa relação que não faz sentido? E aí a gente entra naquele ponto que é assim, não é porque eu amo que eu tenho que estar junto. Não é porque eu tô gostando que eu tenho que ficar. Não é porque eu tô sentindo atração que eu tenho que me permitir a me envolver. Exato. Eu acho que as pessoas têm que ter muito... Eu sei que a gente tem liberdade, as pessoas têm que ter, sim, a liberdade. Só que a gente tem que entender que toda liberdade não convém a gente realizar. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado. Se você tá conhecendo uma pessoa que tá sendo muito conflitante com os seus ideais, a resposta é exatamente a mais objetiva possível que a gente já deu no começo. Não. E isso significa, assim, que você já tem elementos que embasem a sua decisão. E que mesmo que você queira ainda, assim, manter essa pessoa na sua vida de alguma forma, você já esteja atento àquilo que você já percebeu sobre essa pessoa. Sim. Esteja atento. Sim. E tem pessoas, gente, que não fazem sentido tá na nossa vida. Tem gente que não vale a pena. E quanto mais a gente presta atenção nisso, melhor é a nossa desenvoltura para evitar danos, riscos, problemas. É muito complexo, né? Sim. É muito complexo, assim. É bom evitar isso. Já pensou, né? Você faz um financiamento do imóvel com uma pessoa que não tem compatibilidade, que é uma pessoa que lá atrás, desde o início, você já percebeu que você só tinha tesão para a pessoa. Cara, tesão, desejo, não sustenta por muito tempo. Não sustenta relação nenhuma. Aí você vai e financia um apartamento junto com essa pessoa, né? É complexo. Então, assim, muita atenção, tá? Foi uma boa pergunta essa. Foi ótima. Eu acho que muitas vezes, só pra fechar, muitas vezes as pessoas, elas recebem muitos sinais que elas ignoram. Inclusive no casamento às cegas, já que você... Inclusive no casamento às cegas, a gente repara muito nesse tipo de relato, né, amor? Sim.
A pessoa começa, aí quando ela vai lá pra lua de mel, ela já começa a perceber um comportamentozinho aqui, um comportamentozinho ali. Ah, não, mas vou tentar, mas eu vou ver qual é que é. Mas você já viu que não. Isso é muito comum, né? A gente percebe isso em todos que a gente assiste. Sim. Em todas as edições tem algum Sempre participante. Sempre tem. Tem alguma coisa ali que piscou esquisito, que foi um sinal de alerta, mas aí a pessoa, não, vamos ver qual é que é. E depois, né? Sim. Vamos para uma outra pergunta aqui, ó. Por que as pessoas loucas falam que outras pessoas são loucas? E por que essas pessoas que deveriam fazer a terapia não fazem? Ah, isso eu também queria saber, viu? Essa pergunta é de $1 milhão. Essa pergunta é muito... Mas tem uma explicação. Tem uma explicação. Em primeiro lugar, essas pessoas loucas que você tá falando, acho que a gente não deve usar essa palavra de uma forma pejorativa. Porque acho que não é louco que você quer dizer. Até porque é ofensivo, né? É ofensivo. Acho que você não quer dizer louco. Vamos pensar, por exemplo, sobre uma pessoa narcisista. Não tem como a gente fugir desse tema. Que você pode estar interpretando como louca. Narcisista não é louco, tá? Ele sabe ali o que ele tá fazendo. Sim. A questão é, o narcisista, ele é incapaz de lidar com a culpa. Então, ele age daquele jeito. A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Então, ele nunca vai estar errado. Ele é incapaz de assumir que ele tá errado. Portanto, ele não vai pra terapia. Porque se ele for pra terapia, ele vai ter que assumir que ele tem algo a ser trabalhado, ele tem algo a ser melhorado. E na cabeça dele, não. E é muito doido, porque o narcisista, ele cria uma história muito doida na cabeça dele que ele acredita fielmente. Ele acredita naquilo. Por isso que dá essa impressão de loucura. Por isso que ele inverte a situação. Você vai ter aquela sensação de que, como assim? A pessoa fez o que fez e tá falando que eu tô errado? Sim, ela tá falando que você tá errado. Porque na cabeça dela, é muito mais fácil ela transferir aquilo pra você, porque ela não consegue lidar com as falhas dela, com o medo dela, com as inseguranças dela, com a culpa, com a vergonha. Ela não consegue lidar com essa vergonha. Então ela vai projetar aquilo em você. Então você que vai estar errado. Isso é muito comum. Sim. E o porquê das pessoas que deveriam fazer terapia não fazem terapia é porque acontece um movimento que é o seguinte. As pessoas ao redor dela se adaptam ao jeito que ela é, criando ali uma não necessidade dela ter que se terapeutizar. É verdade, só as pessoas também. ao redor. Sim. Então faz sentido. Muitas vezes, até por exemplo, assim, quando a gente tá falando de um narcisista, as pessoas ao redor dela fornecem suprimento narcísico pra ela. E como que você pode fornecer um suprimento narcísico? Gente, eu vou dar um exemplo muito básico, tá? Esse exemplo, ele é muito bom. A pessoa chega e fala assim pra você: olha só, eu quero no seu aniversário, só que eu não vou no seu aniversário se você não convidar aquela outra pessoa que você não quer convidar, mas eu quero que você convide. E eu tô muito chateada porque você não vai convidar essa pessoa. Então, eu quero ir no seu aniversário, porém, se você não convidar essa pessoa, eu não vou. E aí, o que uma pessoa que não tem entendimento do funcionamento narcisista faz? Ah, então tá bom. Então, como eu quero muito que essa pessoa vá, eu gosto muito dela, eu vou convidar essa outra pessoa que eu não quero convidar para ela ir. Você tá fazendo errado. Por que você tá fazendo errado? Porque a partir do momento que você está fazendo a vontade dela, você está fornecendo suprimento narcísico. Qual a mensagem que você tá passando pra ela? A chantagem funciona. Exatamente. E isso conversa muito do porquê que essa pessoa não precisa fazer terapia. Pra quê? Porque o mundo se adapta a essa pessoa. Pra que ela vai fazer terapia? O mundo ao redor dela funciona da maneira dela. Tá funcionando, ela tá conseguindo o que ela quer, ela tá vivendo... As pessoas estão fazendo o que ela quer, muitas vezes por medo, muitas vezes por insegurança. E o narcisista, gente, sério, o bicho é ruim. Porque assim, ele vai manipular as pessoas ao seu redor pra ficarem contra você também. Então, ele vai ter a sensação de que ele tá muito correto, porque ele tá manipulando as pessoas, ele vai contar a versão dele pras pessoas, então as pessoas vão concordar com ele. Ou as pessoas nem vão concordar com ele, mas como ele tem esse jeito, que ele briga, que ele faz confusão, que ele cria aquele conflito, as pessoas às vezes têm medo. Então, as pessoas, elas acabam reforçando esse narcisista. Sim. E esse é o problema. Da gente não entender... Porque, como que é esse funcionamento e não entender os comportamentos que reforçam. Por isso que quando a gente trabalha com sobreviventes, para quem não sabe, os sobreviventes são as pessoas que são vítimas dos narcisistas. Então, por exemplo, os filhos dos narcisistas. Eles têm muito isso de, eu não sei lidar, pelo amor de Deus. Como que eu lido com meu pai, como que eu lido com a minha mãe? Como que eu lido? Se eu fico, eu sofro, e se eu saio, eu sofro. Porque se eu saio, nossa, ele vai fazer um inferno na minha vida, ele vai fazer um inferno na vida das pessoas, ele vai atormentar. Então, é muito complexo, porque você tem que trabalhar a autoestima dessa pessoa,
para ela entender. Você tem que trabalhar a organização emocional dela. Você tem que trabalhar a técnica, porque existem técnicas para você lidar com o narcisista. Sim. Por exemplo, a pedra cinza. Sim. Que são técnicas que as pessoas às vezes não desconhecem. Que às vezes as pessoas não conhecem, né? Elas desconhecem. Então, elas não sabem lidar. E elas acabam lidando da forma errada, reforçando o comportamento do narcisista. Então, se você está reforçando e ele está achando que está tudo bem, por que ele vai para terapia? Sim. Eu recebi uma mensagem. Eu não sei se você vai entender, amor, mas se eu não entender, eu respondo. Tá. O que vocês acharam do vídeo dos Enzos fazendo o UBC no show do... Aí eu não sei o nome do cara lá. Tô por fora. O UBC é União Bate-Cabeça, né? Gente, eu tô por fora disso. Tô totalmente por fora. Respondendo bem rápido, porque eu acho que isso meio que foge do nosso tema, mas são adolescentes de uma classe social X se divertindo. Acho que não tem muito o que dizer isso. Tem um problema que eu acho muito... Assim, tem um problema muito grande nessa frase. Você pega a Bia, amor, agora? Aham. Pé descalço de um pé. Agora tem que ir arrastando ela. Tá pesado. Não dá pra passar por cima. Tá pesada. É muito legal. Tem um problema muito grande nessa fala. Gente, eu vou aproveitar, vou até desfocar da pergunta, que eu acho que não é o ponto. Eu vejo muitos comentários assim, né? Tá aqui Enzos, né? Tem essas frases, né? Os Enzos... Pejorativas, né? Pejorativo, né? Os Enzos... Eu tenho um amigo que se chama Enzo, às vezes eu fico me imaginando assim, né? Tipo, se ele sentiu desconforto, porque ele não tem 13 anos, tá, gente? Sim. Mas assim, essas frases como Enzo, geração raiz... Gente, se você tem 30, 40, 45 anos, até 50, e você fala que você é raiz, desculpa, você não é raiz. Raiz é meu avô de 80 anos que carpinava um terreno e quase decepou o pé. Isso é raiz. Isso é raiz. Eu não tô falando isso com orgulho não, tá, gente? É triste, né? Era muito comum, né? Trabalho infantil. Mas pra mim, isso é que é raiz. Uma pessoa de 40 anos que precisa tomar omeprazol depois de comer uma feijoada. Já, cara, se você fala que você é raiz... É o cara do TI, né? Tá trabalhando home office. Olha, eu sou geração raiz, a geração de hoje... gente, pelo amor de Deus. Raiz mesmo é meu vô. Meu vô é raiz, cara. Pegou ali final da Segunda Guerra, carpinava um terreno inteiro, sofreu muito embaixo do sol, né? Feirante ali, pegando peso, cuidando de 7, 8 filhos, estando presente ali, honrando a esposa, né? Estando ali com a família. Pra mim, isso é que é raiz. Agora... O Paulo, de 40 anos, técnico industrial, trabalhando ali na empresa ou no TI em casa, tomando omeprazol ali diariamente porque sente uma gastrite, e aí olha lá o jovem de 12 anos se divertindo com os amigos no show, porque o cara é de classe média, o menino de classe média fala que essa geração é Nutella. Eu acho que entra muito com o que a gente conversou sobre aquela outra pergunta. Por que isso te incomoda tanto? Se estivesse em terapia comigo, essa é a pergunta que eu ia fazer pra você. Por que isso te incomoda tanto? Qual é o desconforto? Pra gente tentar entender. É igual o pessoal que comenta assim, essa geração todes. Tipo, cara, por que incomoda? Sabe? Vai viver sua vida, irmão. Tipo, essa geração todes. Cara, você não é muito diferente, você é cheio de problemas. Você é cheio de problemas, trabalha muito, dorme mal, é alcoólatra, é drogado... É verdade, usa cigarro, é droga. É drogado, come mal, toma café o dia inteiro, de hora em hora tá ali tomando café, indo no banheiro, dor nas costas, dor na lombar, e você fala que você é raiz, irmão? Pelo amor de Deus, você não é raiz nem longe. Raiz é meu avô, com 80 anos trabalhando até hoje, isso é raiz. É verdade. Aí vai vir falar, né? Essa geração todes... Tipo, depreciando. E realmente, entra no que a Simone falou. Por que isso te incomoda tanto, cara? Né? Por que incomoda? Verdade. Esse foi um depoimento que eu achei interessante, assim, né? Tem a continuação, mas eu acho que não conversa muito no nosso podcast, mas isso que a gente falou, conversa. Sim. Incomoda, né? As pessoas se incomodam com umas coisas, mas eu tenho que falar. As pessoas não falam, mas eu tenho que falar. Se você tá aí na faixa dos 30, 50 anos e você
se acha raiz, cara, você não é raiz. Não é. Eu não sou raiz, eu sou mó Nutella. Eu admito que eu sou Nutella. Tá? Não adianta eu olhar pro Enzo de 12 anos, o Enzo, né, de 12 anos se divertindo no show e falar, essa molecada aí, Eu sou raiz. essa geração todos, eu sou raiz, aí eu tô tomando meu omeprazol depois da feijoada. Raiz é meu avô, cara. Meu avô é raiz de verdade. Enfim, é isso desse assunto. Vamos passar para outro que eu já fiquei nervoso aqui. Vamos finalizar? Vamos com mais uma perguntinha, amor, pra gente finalizar? Sim. Eu acho que é... Mamãe. Ó, Mamãe. uma pergunta rápida, amor. Mamãe. Isso aí. Qual o melhor aprendizado com o podcast de vocês? Eu acho que essa pessoa quis dizer qual o melhor aprendizado que a gente teve aqui no nosso podcast. Tá, que a gente teve, tá. Você quer responder? Não, pode responder. Nossa, acho que não dá pra falar de um aprendizado só, porque são muitos aprendizados, né, amor? Eu acho que, assim, por exemplo, com relação aos convidados do Casamento às Cegas, pra mim, o melhor aprendizado é que uma pessoa, ela é muito mais do que aquilo que tá na TV. Pra mim, esse foi o maior aprendizado com essa experiência de entrevistar os convidados, os participantes, aliás. Eu acho que essa é uma experiência muito enriquecedora, porque a gente conhece muito além daquilo, né? Porque é um programa editado que mostra aquilo que quer, você acaba não conhecendo muitas facetas da pessoa. Então, o maior aprendizado, eu acho que é esse, porque a gente precisa levar isso pra vida. Muitas vezes, não é num reality show, mas você vê isso numa rede social. Você olha a pessoa e você fala assim, essa pessoa é fútil, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Você não conhece, você tá vendo aquilo que ela decidiu te mostrar. Cuidado com esse tipo de julgamento superficial das pessoas. Eu adoro essa experiência de entrevistar, de conversar, de bater papo, porque uma hora parece pouco, e às vezes realmente. Às vezes a gente queria ficar 2 horas, 3 horas com a pessoa. Mas a gente consegue conhecer muita coisa daquela pessoa que tá ali. E começa a entender muita coisa que a gente não entendia olhando só pra superfície. Sim. Eu acho que complementando, assim, eu concordo com o que a Simone falou, eu também sinto isso. E uma outra parte que a Bia tava martelando seu celular. Tá usando de martelo, assim, ó. E ela fez... Um sentimento, assim, de aprendizado que a gente tem é o quanto as pessoas são reais. Sim. Tipo assim, não tem uma performance, por mais que pareça. Sim, não é. Não é performance, gente. É incrível como cada pessoa tem, sim, aquela parte mostrada no programa. Aquela parte. Aquela parte. Ela é mais do que isso. É muito mais do que aquilo, mas aquilo é real. Porque o programa, porque ele edita, dá a impressão de que pela edição do programa é uma montagem, né, articulada ali e tal, dá essa sensação de que as pessoas estão ali performando. Não estão, não. Não estão. Claro, tem ali às vezes, talvez, né, uma empolgação, uma afobação, mas assim, elas são muito reais. A gente percebe isso na conversa ali, quando a gente fala nos bastidores com os convidados, é muito legal. Eu acho que outra coisa gostosa, assim, pra gente, né, é poder ver que o nosso trabalho tá crescendo, né, amor? Assim, é ver que, tipo assim, tá crescendo, sabe? Tem convidados e convidadas vindo aqui no nosso podcast. Sim. A gente vê que as pessoas se interessam por quem nós somos, né? Tipo, a Simone, o Henrique, o podcast Relaciocinando. Tem uma credibilidade, né? Sim. Elas sabem que elas vão vir aqui e serão respeitadas. Sim. Tem muito podcast que não se preocupa muito com o bem-estar do convidado. E a gente tem essa filosofia, esse valor no nosso podcast. Sim. Deixar a pessoa confortável, tornar uma experiência agradável para ela. A gente entende que o conforto do convidado, da convidada, tem que estar acima de qualquer ibope, sabe? De qualquer número de curtidas ou visualizações. Sim, verdade. Né? É isso, gente. Vamos encerrar. Acho que a Bia precisa de cuidados agora. Vamos encerrar ali então, amor? Vamos dar tchau ali, ó. Dá tchau! Nos vemos no próximo episódio. Nos vemos no próximo episódio, gente. Obrigado, é isso. Até o próximo episódio. Curta. Tchau. Tchau.